do demiurgo, que é interessante, o conceito de um ser divino que, quando criou o universo, fez uma ponte entre esse plano das ideias e o plano concreto, ambos construídos por ele mesmo. Ele faz uma ponte entre esse plano das ideias e o plano concreto e traz de forma perfeita, de tal maneira que a natureza, toda ela, cumpre com seu papel de forma exata e perfeita. Chega um determinado momento que, quando desperta no homem a razão, ele entra na categoria de homem criador, que de uma certa maneira deveria também simular esse demiurgo, porque também cabe a ele criar. E o que ele teria que fazer? Teria que ter estatura moral suficiente para estar com a cabeça no céu e os pés na terra. Ou seja, ser capaz de captar essas ideias do plano das ideias e construir no plano concreto a imagem e semelhança. Quando o homem não tem estatura moral para isso, ele cria deformações. E essas deformações vão ser fonte de sofrimento, né? Então, o demiurgo e o homem criador são mais ou menos como aquela ideia bíblica de um a imagem e semelhança do outro. E o homem gera dor e sofrimento quando ele não tem estatura moral para fazer essa ponte, para ser um pontífice, para trazer ao mundo exatamente aquilo que ele vê no plano das ideias. Como as necessidades existem, ele vai preencher essas necessidades de maneira torta, de maneira inconveniente, de maneira incompleta. E esse preenchimento dessas necessidades de maneira incompleta vai trazer infelicidade. Ele vai dizer, inclusive, a nível político, que dentro de uma sociedade há certos homens, certas categorias, certas profissões que necessariamente teriam que ser pontífices. Por exemplo, um educador, porque se ele não vê o plano das ideias, ele vai plasmar o que no mundo? Por exemplo, um legislador, por exemplo, um artista, curiosamente. São pontes que não poderiam, você não poderia colocar homens aí sem estatura moral, porque o dano para a sociedade seria muito grande. Porque são produtores de formas, são produtores de elementos que vão gerar influências dentro da sociedade. São produtores de cultura, de civilização, e se não o fazem, toda a humanidade padece, porque quem não pode ver, vê através dos olhos deles. Isso é um artista, isso é um legislador, isso é um educador. Quem não consegue ver o plano das ideias, vê através dos olhos deles. Agora, se eles também não veem, ninguém vê. Entendem isso? Então a ideia de que o homem criador, ele é a imagem e semelhança do demiurgo. Curiosamente, eu sempre comento em sala de aula, bem recentemente eu li um livro de um pesquisador atual, que é físico quântico e trabalha, e começou a fazer algumas pontes com a filosofia a partir das observações dele de laboratório, e ele fazia uma observação dentro da micromatéria, vocês devem conhecer, se chama Amit Goswami. Ele tem um livro que se chama Física da Alma, que ele fala algo muito parecido com isso. Obviamente inspirado também nas ideias platônicas, né? Mas também a partir de observações dele. Ele diz que dentro da micromatéria existe uma influência do observador nos fenômenos. Portanto, se você tem, por exemplo, uma pequena partícula e você filma um processo, ela se comporta de uma maneira. Se existe um observador, o observador tende a interferir nesse processo. E essa partícula tende a se comportar segundo a expectativa desse observador. Ele achou isso muito curioso e parou para pensar, bom, como é que aconteceria se vários observadores se colocassem diante dessa partícula? Como é que ela tomaria uma decisão sobre tantos observadores? E aí ele chega a uma conclusão que não é mais a partir de laboratório, já é uma conclusão filosófica dele, que eu achei muito interessante, que ele diz, olha, os homens, quando eles têm uma conexão com uma mente cósmica, eles têm uma categoria de criadores e interferem sobre o curso dos acontecimentos. Quando eles desconectam por egoísmo e passam a trabalhar por si próprios, eles perdem essa categoria de criadores e caem na categoria de criações. Alguém pensa aquilo que eles são, alguém pensa aquilo que eles vivem. Eles já não são mais criadores. Então o homem conectado com esse plano das ideias, o homem conectado com essa mente cósmica, ele teria também uma categoria de criador. Seria capaz de interferir no curso da história.